Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Essa palavra me acompanha há muitos anos. E sempre que eu leio esse texto, eu sou muito desafiado por ele. E eu entendo, creio que vai ser uma palavra não só para a gente fechar o decreto da reconciliação, mas a gente, de alguma forma, a gente se preparar para o novo decreto que será inaugurado sobre nós daqui a 2 dias. Êxodo 40, eu vou ler do verso 34 ao verso 38. Êxodo 40, do verso 34 ao 38. Se você está com a sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Se não está, preste atenção na leitura. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pai, eu quero mais uma vez expressar junto com a igreja, junto com o teu povo, a nossa gratidão, a minha gratidão, por tudo que o Senhor nos permitiu viver nesse ano. Nós ainda teremos, meu Deus, o culto da virada, e com certeza nós vamos tentar expressar isso ainda mais. Mas hoje é o último domingo desse ano. E durante todos os domingos desse ano que está terminando, que nós estivemos aqui, o Senhor se fez presente, o Senhor nos abençoou. Nós não temos como contabilizar vidas que foram salvas, libertas, famílias consolidadas, pessoas que tiveram uma experiência de reconciliação com o Senhor, com o teu trono, com o teu altar. Então a nossa gratidão, todas as vezes que essa casa esteve com suas portas abertas, para ser esse canal de reconciliação com o Senhor, nossa gratidão. E nesse último domingo, meu Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, e agora desafiados a aprender a consolidar essa reconciliação, a não perder essa reconciliação que nós conquistamos ou fomos pela tua graça conquistados. E eu te peço então, meu Deus, que através desse texto, dessa palavra, o Senhor venha falar com clareza aos nossos corações. Te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Queridos, presta atenção, porque o que eu vou compartilhar com você hoje é pelo fato de que para algumas pessoas, o que para algumas pessoas é um fator limitador, porque ninguém gosta, na verdade, de ouvir não. Não é um negócio ruim, né? É ruim. A gente, quando amadurece, a gente já vai até mais preparado para o não. A gente já diz, o não eu já tenho, se vier o sim é lucro, né? Mas o não é uma resposta agradável. Ninguém gosta de ouvir não. É lógico que a resposta que a gente dá ao ouvir o não, ela vai ser muito de acordo com a maturidade mesmo de receber aquele não. Mas quando eu olho para a Bíblia,
quando eu olho para a forma com que Deus se relaciona com o ser humano, e eu vejo assim os não de Deus, eu não consigo ver isso como um Deus que quer me limitar. Eu vejo um Deus que quer me guardar. Quando um Deus fala, por exemplo, para não ter relações sexuais antes do casamento, o que para uma sociedade permissiva é um fator limitador, na visão bíblica é um fator protetor. Você está entendendo? Isso é só um exemplo, como muitos outros não que você vai encontrar na Bíblia. E eu vou tratar sobre isso baseado nesse texto, porque esse texto, ou essa experiência registrada no texto, ela acompanhou a nação de Israel por 40 anos. Presta atenção que eu vou situar você nele. Quando Deus levanta o libertador chamado Moisés, e envia Moisés até o Egito, e através dele ele liberta toda aquela nação da escravidão de Faraó, da escravidão do Egito, e Deus coloca aquele líder à frente do povo, e coloca aquele povo em direção à terra que ele havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Todo o processo, desde a libertação até a conquista da terra, foram 40 anos. Imagina, 40, gente, é muito tempo. 40 anos no deserto, 40 anos vivendo como nômades, e eles não eram nômades no Egito, eles tinham casa, eles tinham terra, eles tinham propriedade, e eles deixaram a propriedade, a terra, o conforto, apesar da escravidão, para viver como nômade. E a única forma deles atravessarem o deserto e conquistarem a terra, era de fato eles entenderem os muitos não que eles teriam da parte de Deus, para que tudo desse certo, para que tudo funcionasse. E Deus então estabelece uma forma de protegê-los ali, que foi através dessa manifestação sobrenatural de uma nuvem. A nuvem acompanha a nação durante todos os 40 anos. Esse texto específico já é o momento onde eles estão consagrando o tabernáculo, porque no meio do deserto eles construíram um templo móvel. Quando você lê na Bíblia tabernáculo de Moisés, era um templo móvel. Imagina isso aqui já foi uma tenda, né? Isso aqui já foi uma tenda, imagina isso aqui desmontável. Então era desmontável, era tudo encaixe, tipo um Lego. Então eles chegavam num determinado lugar, eles montavam, chegavam num determinado, desmontavam, e assim eles caminhavam no deserto dessa forma. Quando eles terminam a construção do tabernáculo, porque não era pequenininho, ele era grande. Quando você for em Israel comigo, tem um tabernáculo de tamanho real no deserto, que é lindo a experiência de você entrar e ver como é que ele é de fato o tamanho. Então era grande. Então quando eles terminam o tabernáculo, que além de grande, era muito nobre, muitas coberturas, muitas peças de ouro, né? A menorá de ouro, a arca de ouro, a mesa de ouro, então era pesado, né? O altar era de bronze, era pesado. A bacia de lavar era de bronze, era pesado. Então, quando eles terminam aquela obra, essa nuvem se manifesta como uma manifestação da glória de Deus. Deus tomou o tabernáculo. E Moisés, que estava acostumado com essa relação com a glória de Deus, nesse dia específico, a Bíblia diz que nem Moisés conseguiu ficar dentro da tenda. A glória de Deus, a presença dessa nuvem, era um negócio tão poderoso, tão extraordinário, que nem Moisés conseguiu ficar dentro do tabernáculo. Foi essa manifestação, para Deus falar assim: eu estou com vocês, eu aprovo essa obra, eu aprovo esse tabernáculo, e foi feito como eu gostaria, como eu disse que era para ser feito, vocês seguiram o padrão. Então uma forma de Deus aprovar foi Deus se manifestando com a glória dele. E a partir dali então,
começa essa jornada até a terra prometida. E essa jornada deveria ser feita debaixo dessa nuvem. Agora presta atenção, irmãos. Através de Moisés, esse povo que era escravo foi conduzido à presença do Deus de Israel. Eles foram reconciliados com Deus através dessa libertação. A prova dessa reconciliação era viver debaixo dessa nuvem. Deus promoveu tudo isso. Deus estabeleceu essa graça sobre eles. Agora, se manter debaixo da nuvem era uma decisão de cada um. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Posso ouvir amém? Agora, manter essa reconciliação é uma decisão pessoal. Porque não manter isso pode ser um caminho também sem volta. Porque tem uma palavra em Hebreus, que é uma palavra que eu tenho muito pavor dela. Em Hebreus 6 diz que aquele que conheceu, que experimentou a graça, e caiu, e largou, e abandonou, e se apostatou, depois de ter experimentado, o escritor aos Hebreus diz que para essa pessoa não tem lugar de arrependimento, não tem mais jeito para ele. Então, se você conheceu a graça salvadora, se você conheceu a reconciliação com o Eterno, com o Criador, se você teve uma experiência em Cristo Jesus da sua salvação, se você foi reconciliado com Deus, sustentar isso, manter isso, é uma responsabilidade sua. Nós estamos encerrando o ano da reconciliação. Mas de todos os decretos que nos acompanhou durante toda a nossa história, a reconciliação, ela não vai passar. Porque nós não apenas aprendemos sobre reconciliação, Deus nos desafiou a nos tornarmos a igreja da reconciliação. Mas como ser a igreja da reconciliação se nós não mantivermos individualmente essa reconciliação? E manter essa reconciliação é um desafio pessoal para toda a nossa vida. Se Jesus não voltar, e se você não morrer, sustentar essa reconciliação até a volta dele é uma responsabilidade pessoal. Agora presta atenção, porque na experiência de Israel, a gente aprende como que isso deve acontecer, ou como que nós devemos proceder para a gente sustentar a nossa vida em Deus, para a gente sustentar essa experiência que nós tivemos com o Senhor. Então eu queria que você me acompanhasse. Vamos lá, presta atenção. A palavra é essa: conservando a reconciliação. Presta atenção. Quais são as exigências? Porque são exigências. Quais são as exigências que nós precisamos responder para nós conservarmos a nossa reconciliação com Deus? Primeiro, baseado na nuvem. Primeira coisa, nós precisamos aprender a andar no tempo da nuvem. Diga, andar no tempo da nuvem. Se eu quero me manter reconciliado com o Deus da graça e da glória, se eu quero me manter em comunhão com o Deus que eu entreguei a minha vida a Ele, eu preciso andar em sintonia com o tempo desse Deus.
Que no caso aqui, o tempo de Deus era demonstrado pela nuvem. O texto diz que quando a nuvem parava, todos paravam. Quando a nuvem se levantava, todos se levantavam. Quando a nuvem caminhava, todos caminhavam. Quando a nuvem parava de novo, todos paravam. Porque era debaixo dessa nuvem que os benefícios dessa reconciliação eram experimentados. Era debaixo da nuvem que tinha proteção, era debaixo da nuvem que tinha sustento, era debaixo da nuvem que tinha maná, era debaixo da nuvem que vinha as codornas, era debaixo da nuvem que tinha água. Mas eles tinham que estar atentos ao tempo da nuvem. Quem decidia a hora, o momento de ir, de vir, não eram eles, era a nuvem. Presta atenção nisso, irmãos, porque esse talvez seja hoje um dos erros mais infantis que alguns crentes cometem. O tal da ansiedade que faz com que algumas pessoas tomem decisões assim, sem pensar nas consequências. Às vezes decisões que podem até ser de Deus, mas que sendo feita fora do tempo de Deus, deixa de ser uma bênção e vira uma maldição, uma tribulação na vida de um monte de gente. Pessoas que perdem a comunhão com a graça por não respeitarem o momento que Deus para elas. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa relação com Deus a vida inteira. Qual o tempo de Deus? Não é simplesmente fazer o certo ou fazer o errado, não, mas fazer na hora certa. Porque até fazer o certo na hora errada, irmãos, fazer o certo na hora errada se torna errado. Vocês lembram da experiência de Saul? Vocês lembram por que Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi, Deus desistiu de Saul? Sabe por quê? Não foi porque ele fez nada de errado, não. É porque ele não esperou a hora de fazer o certo. E tem um monte de gente errando por causa disso. Ou é apressada demais e quer passar na frente de Deus, ou é lerda demais, que Deus já mandou fazer, e está olhando para o tempo, sabe-se lá para onde, e não tem coragem de fazer. Então a única forma de eu me manter, de eu me sustentar em comunhão com Deus, a única forma de eu me manter, de eu me sustentar debaixo da nuvem de Deus, porque 2025 vai nos desafiar muito a isso, irmãos. Muito. Nós seremos muito desafiados em 2025 em áreas da nossa vida que a gente nem imagina. E nós precisamos ter esse discernimento do tempo, do momento certo, o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento certo de agir, o momento certo até de recuar. Porque se eu perder a sintonia com o tempo de Deus, Deus não é responsável pelas consequências das decisões que eu tomo. Enquanto eu estiver no tempo dele, ele é responsável por mim. Quando eu deixar o tempo dele para fazer no meu tempo, a responsabilidade passa a ser minha e não dele. É por isso que tem muita gente que às vezes está aí, quebrou a cara e fica questionando: por que eu quebrei a cara se eu fiz tudo certo? Porque fazer certo fora do tempo de Deus é errado. Deus tem um tempo, e tudo no tempo de Deus é perfeito. Essa é a palavra. Não é na hora que eu quero, é na hora que Ele quer. E ter essa sensibilidade é o que me guarda de errar. Se a nuvem não levantar, espera. Entendeu? Você acha que Moisés sofreu pressão? Vamos pensar aqui, irmãos. 2 milhões de pessoas e um líder. No deserto, tá certo? Imagina bem, 2 milhões. Eu com uma igreja com 1.000 e poucas pessoas e a murmuração 24 horas.
A gente, por que não pode, por que pode, por que não pode, por que vai, por que não vai? Imagina 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas e não é no ar-condicionado, não, é no deserto. Você imagina a pressão em cima de Moisés. Imagina as pessoas chegarem a Moisés. Moisés, a gente não aguenta mais ficar no pé desse monte, Moisés. Vamos embora, Moisés. Imagina a pressão em cima de Moisés. E Moisés, eu fico imaginando, né? Moisés era muito manso, igual eu, muito manso. Imagina Moisés com toda aquela mansidão, olhando para a nuvem. A nuvem levantou, irmão? Não. Então nós vamos esperar. Até quando? Até a nuvem levantar. É simples assim. Cuidado, tem muitas famílias se perdendo por causa desse desespero de tomar decisões fora do tempo de Deus. Ministérios sendo sepultados por causa desse desespero de tomar decisões fora do tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. No tempo de Deus, tudo vai dar certo. Posso ouvir amém? Então a primeira coisa, ou a primeira exigência para a gente conservar a nossa comunhão com Deus, para a gente conservar essa reconciliação da intimidade com Deus, primeira exigência é andar no tempo da nuvem. Segundo, não só andar no tempo da nuvem, mas a segunda exigência é caminhar na direção da nuvem. Porque quem escolhia os lugares não era Moisés. Quem escolhia lugar era a nuvem. Era a nuvem que se levantava e ela que parava. E Deus não perguntava para ninguém se você gostou, se você achou bonito, se a paisagem está de acordo. Deus nunca perguntou, a nuvem levanta e vai. Quantos querem a proteção de Deus? Quantos querem o sustento de Deus? Quantos querem a prosperidade de Deus? Está debaixo da nuvem. Agora, se a nuvem vai para a direita e você vai para a esquerda, e você quebra a cara, você não pode colocar na conta de Deus, porque quem foi para a esquerda foi você. Deus não vai na sua direção. É igual a pessoa que monta um negócio e pede para Deus abençoar, sem antes perguntar se aquele negócio é para ele abrir ou não. É assim, né? Então, se você vai na direção de Deus, Deus é responsável. Se você vai na sua direção própria, o responsável é você. Se a gente entende isso, irmãos, dá tudo certo. Tudo certo. Uma das experiências negativas de Israel nesse período foi quando Moisés envia os espias para espiar a terra. E eles espiam a terra, depois eles se rebelam, trazem um relatório negativo e desmotivam o povo e tal. Depois que eles viram que Deus havia reprovado a atitude deles, eles resolveram por conta própria ir para a guerra. E Moisés falou com eles: não vá, porque Deus não vai com vocês. E eles foram assim mesmo. Eram homens valentes, eram homens preparados, eram príncipes do exército de Israel, eram príncipes do povo. E eles foram. Venceram a guerra? Não, eles perderam a guerra. Porque não tem preparo pessoal que substitua a bênção de Deus. Não tem capacitação pessoal que supere a bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus, até um Davizinho dá certo. Sem a bênção de Deus, nem o maior guerreiro vence. Essa é a questão. E para ter essa bênção, essa proteção de Deus, tem que andar na direção de Deus. Então, se a nuvem levantou, é tempo de levantar. Se ela foi para a direita, vá para a direita. Aprenda a andar na direção da nuvem. Irmãos, eu sei que nessa época, essa nuvem ela era visível. Ela era física. Nesse caso específico, ela se tornou tão espessa que Moisés não conseguia ficar dentro do tabernáculo. Mas ela era vista, aquela nuvem cobria toda a nação no deserto. Era a sombra que eles tinham para suportar o calor do deserto.
Essa nuvem, ela não existe hoje fisicamente, mas ela está aqui, irmãos. Essa nuvem está aqui. E tem algo que não vai falhar. O propósito de Deus para a igreja não vai falhar. Essa ideia que algumas pessoas têm por causa dos erros e pecados da igreja, que o propósito divino não vai se cumprir, isso é mentira. A palavra de Deus não falha. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai vencer. O final da história no Apocalipse é uma igreja vencendo, uma igreja ressurreta, é uma igreja que alcançou o seu alvo, uma igreja que cumpriu com o seu objetivo. Isso só é possível porque essa igreja se mantém debaixo de uma nuvem, e eu não posso sair debaixo dela. Eu preciso me conservar na direção dela. É muita gente cometendo esse erro, que voluntariamente sai. Não estou falando de igreja semear, não, irmão. Estou falando da igreja de Cristo. Pessoas que agora criaram os desigrejados, pessoas que querem servir a Deus do jeito deles. Não tem isso. Tem uma nuvem, que tem um tempo, que tem direções, de um Deus que tem vontade, e que manifesta e que revela essa vontade, dando direções para nós, falando o momento certo de agir, de recuar. Presta atenção nisso. Nós estamos para viver, para mim, 2024 foi um dos melhores anos da minha vida, dos últimos sei lá quantos. Na minha vida pessoal, um ano difícil, desafios que eu nunca havia enfrentado, um ano como pastor muito difícil, mas foi um ano que eu não me lembro de ter amadurecido e crescido tanto como eu cresci em 2024, e eu não quero perder isso. Essa igreja não vai perder isso, e para a gente sustentar isso, manter o coração submisso às direções de Deus, é a essência, é uma exigência. Presta atenção, porque Deus, Ele não está preocupado com o nosso conforto. Presta atenção, Deus não está preocupado com o nosso conforto. Pode ser que muitas direções sejam desconfortáveis, pode ser que muitas exigências sejam desafiadoras, pode ser. Se Deus estivesse preocupado com o conforto de Israel, Deus teria colocado Israel em Canaã com uma semana. Deus deixou Israel no deserto 40 anos. Nesses 40 anos, Deus poderia ter colocado Israel em oásis, porque o deserto tem oásis. Deus colocou Israel no deserto, nos lugares mais difíceis, para provar o coração do povo. Então, passar por momentos difíceis não é a questão, passar por desconforto não é a questão, e eu não posso pesar isso nas minhas decisões. Pode ser que em alguns momentos eu seja desafiado a me render e a fazer coisas que eu não quero fazer, a estar em lugares que eu não quero estar, a estar com pessoas que eu não quero estar, mas se é a direção de Deus, eu vou ter que simplesmente tomar direita ou esquerda, segundo o que Deus quiser, porque é a única forma de eu me manter, de eu me sustentar no nível de intimidade, de comunhão e de reconciliação que eu alcancei. Não é onde eu quero, é onde a nuvem me quer. Você consegue expressar isso para a pessoa do seu lado? Fala assim: não é onde eu quero, é onde a nuvem me quer. Você entendeu ou não? Entendeu? Então a primeira exigência é andar no tempo da nuvem. A segunda exigência é caminhar na direção da nuvem. A terceira exigência é eu me submeter às regras da nuvem. Isso aqui é brabo. A nuvem tem regra.
Eu vou falar de princípios, mas antes de eu falar dos princípios, eu vou falar das regras. Porque regra, ela é momentânea. Regra é momentânea. Regra, ela pode vir com um aspecto humano. E ela é momentânea, mas ela é necessária. Sempre que eu penso em regras, tem uma chargezinha que me chama muita atenção, eu acho muito legal essa charge. Eu acho muito legal que as pessoas têm essa habilidade, essa capacidade de, num desenho, transmitir uma mensagem assim, profunda às vezes, né? E a mensagem é o seguinte: tem uma cerca e uma plaquinha escrito: não pule. A cerca e a plaquinha, não pule. Aí, no desenho, parece o cara assim, bem marrento, né? Eles conseguem, no desenho, mostrar que o cara é marrento. Aí vem um marrentão, né? Aquele, ninguém manda na minha vida, né? Pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, é marrento. E pula a cerca. Só que ele pula a cerca, era um precipício do outro lado. A cerca não era para limitar ele, a cerca era para proteger ele. A regra, não pule, é para te proteger. O ser humano, ele tem assim uma mentalidade tão estranha, que até transformam essa resposta negativa em pegadinha, né? É um barato, aquela do buraco. Não olhe aqui. Irmãos, eu passo mal de rir com aquilo ali, cara. Eu passo mal de rir. Está lá a caixa, um buraco. Não olhe! A torta na cara. Paf! O cara pode reclamar, irmãos? O cara pode xingar o outro? O cara pode ficar bravo? O que está escrito lá? É uma regra. Esses dias, eu estava passeando em Cabo Frio com a minha esposa. Aí nós saímos cedo para dar uma caminhada na praia. Aí o bombeiro, guarda-vida, saiu cedo, assim, de quadriciclo. E ele saiu na beira da praia, olhando assim para o mar, lógico, a experiência que tem. E ele vinha colocando bandeiras vermelhas, dizendo: perigo, toma banho. Essa área aqui é perigosa. Essa área aqui é perigosa. Eu tenho acompanhado aí, só esse ano, irmãos, que nem o verão começou direito, a quantidade de afogamento que já teve. No Rio de Janeiro, a quantidade de afogamento, de gente afogada. Porque o caramba da bandeira está lá, não entra! Eu sou surfista. Mas eu sei nadar. 90% das pessoas que morrem afogadas porque sabem nadar. Porque o que não sabe nadar, ele não entra na água, ele tem medo. O que morre afogado é o que sabe nadar, porque ele acha que ele vai se virar. E como já diziam os antigos, a água não tem cabelo. Quando o trem aperta, não tem onde segurar, vai para o fundo do mar. Só porque tem uma bandeirinha escrita lá: não entre! A vida é minha. A praia é pública. Ninguém manda em mim. E depois está sua mãe chorando do lado do caixão, porque você é um atribulado. Presta atenção, irmãos. Andar com Deus tem regras. Andar debaixo da nuvem tem regras. Regras que mudam, mas que enquanto elas existem e elas são colocadas, eu preciso olhar para elas como uma forma de me proteger. Você imagina 2 milhões de pessoas no deserto sem regra? Imagina a bagunça que ia ser. Imagina. Você sabe o que Deus mandou eles fazerem? Você sabe o que todo israelita tinha que ter na bagagem? Uma pá. Todo israelita, todos eles, tinham que ter uma pá amarrada no cinto. Sabe para quê? Você imagina 2 milhões de pessoas defecando no deserto. Imagina 2 milhões de pessoas num acampamento e resolve todo mundo fazer cocô. Todo mundo foi lá fazer cocô. 2 milhões de cocô. Você imagina quando terminar a cagança,
O que esse alojamento virou? O que esse acampamento virou? Um chiqueiro. Aí Deus estabeleceu uma regra: cada um leva uma pazinha, ninguém é obrigado a pisar no cocô do outro. Então, quando você der vontade de ir no banheiro, você faz um buraquinho, defeca dentro e joga areia por cima. É uma regra. Então a regra é para nos proteger. Então, quando você ouvir na sua igreja um não, tem um porquê por trás, né? Esse ano nós tivemos assim algumas situações desafiadoras, né? Porque um conceito bíblico, uma posição bíblica, nós não batizamos criança. Nós não batizamos. Entendemos por um princípio bíblico que a maturidade bíblica e espiritual era a partir dos 12 anos. Eu não posso olhar para a Bíblia e achar que o que está na Bíblia está por acaso. Se na Bíblia só um adolescente a partir dos 12 anos, só a partir dos 12 anos que ele podia participar do bar mitzvah e fazer parte da sociedade de Israel, tomar decisões, eu entendo que isso é um princípio. Então nós como igreja estabelecemos isso um princípio: só pode batizar depois dos 12. Aí o que alguns fizeram? Saíram daqui e foram para outras igrejas, porque inventaram o tal do batismo kids, batizando com 8, 9, 10. É mais fácil você fugir das regras do que se submeter a elas. Você só precisa entender que cada vez que você faz isso, você é responsável pelas decisões que você toma. Porque a regra não é para te limitar, a regra é para te proteger. Quantidade de adultos que chegam para nós e falam: apóstolo, eu queria me batizar de novo. Por quê? Não, porque eu me batizei quando eu era criança e eu não tinha consciência da minha fé. Se tivesse esperado o tempo certo, não tinha passado por isso. São regras. Não é para te matar, é para te proteger. Quando os meus filhos eram mais novos, eles me pediam: posso ir em tal lugar? Não. Por quê? Por que não? Hoje eles vão a tal lugar. Eu falo: cuidado, porque o não eu não posso dar. Esse tempo de regra acabou. Então às vezes o não para um vai ser sim para o outro. Eu só preciso entender o meu tempo e entender que a regra, ela não é para acabar comigo, não, ela está me protegendo. Quando um pai só fala sim para o filho, se o seu pai só fala sim para você, saiba que o seu pai não te ama. Se a sua mãe, tudo que você faz, ela te aplaude, sua mãe não te ama. Se o seu líder fica puxando o seu saco, te agradando em tudo que você faz, mesmo quando você faz besteira, o seu líder não te ama. Porque a maior prova de amor não é sim, a maior prova de amor é não. A maior prova de amor é quando alguém tem coragem para proteger o outro e fala assim: não. Vai deixar o outro triste, mas pode estar salvando a vida do outro. Então presta atenção nisso. Se eu quero me manter na presença de Deus, eu preciso aprender a seguir regras. Ponto. E por último, a última exigência: eu preciso não só me submeter às regras da nuvem, mas eu também preciso viver sobre os princípios de Deus debaixo da nuvem. Como eu falei, regra, ela é temporal. Ela é temporal. Hoje você ouve um não, amanhã pode ouvir um sim na mesma situação. É porque é temporal. Entende? Agora, princípio não é temporal, princípio é eterno, porque princípio é inegociável, princípio é o fundamento bíblico, faz parte do próprio caráter de Deus. E debaixo da nuvem tinham princípios inegociáveis. Princípio da santidade, presta atenção aqui em mim, irmãos. Princípio da santidade é um princípio. Se alguém se corrompesse debaixo da nuvem, ele era expulso do arraial. Ele não podia ficar debaixo do arraial. Se alguém desobedecesse a ordem do líder, como tantos fizeram na trajetória do deserto, morriam, porque quebrou o princípio. Eu preciso aprender, irmãos, a ser mais
sensível aos princípios de Deus. Nós aprendemos tanto esse ano sobre princípios. Princípios de caráter, princípios de honestidade. Nós aprendemos tanto sobre discipulado esse ano, sobre honrar a Deus, sobre honrar a igreja, sobre honrar a família, de marido honrar a esposa, de esposa honrar marido, de filho honrar pai, de pai honrar filho. Nós aprendemos tanto. E a única forma de a gente se conservar saudável é a gente conservar os princípios do nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso aprender a viver esses princípios sem ter ninguém atrás de mim me forçando nada. Eu preciso estar no meu coração. Viver os princípios deve se tornar uma resposta natural de cada cristão. Natural. Fazer parte da nossa vida os princípios de Deus. Porque se eu quebro o princípio, eu não permaneço onde Deus me quer. Nós chegamos até aqui. Como eu falei, foi um ano desafiador, mas foi um ano tremendo. Foi um ano de muito amadurecimento, foi um ano de muita libertação. Essa é a sensação que eu tive na minha vida pessoal. Um ano de muita libertação. Muitas cadeias aqui, ó. Muita religiosidade, foi um ano de muita libertação. Eu não quero perder isso. Como igreja nós não podemos perder isso. Porque não é hora da gente recuar, é hora da gente avançar. Mas para a gente avançar, a gente não pode se perder diante da oportunidade que Deus está nos dando. O ano encerra, mas a reconciliação precisa ser conservada. A comunhão com Deus precisa ser conservada. O que nós conquistamos precisa crescer e não diminuir. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Sempre que a gente tem uma palavra, um decreto sobre a nossa vida, você que está mais novo na igreja, presta atenção nisso. Nós sempre seremos desafiados naquilo ali. Sempre seremos. Me lembro que no ano da aliança, as nossas alianças serão desafiadas. Ano da reconciliação. Então, nós sempre seremos desafiados na palavra, no decreto que está sobre nós. Eu sei que muitos se perderam. Eu sei que muitos não souberam sustentar isso. Mas você chegou até aqui. Dá um glória a Deus. E cada um sabe a dificuldade que enfrentou, os desafios que venceu. Não é inteligente, depois de tanta conquista, a gente jogar tudo fora. Então é tempo da gente se conservar aonde o Senhor, no nível que o Senhor nos trouxe. O último domingo do ano, esse é o desafio. Agradecer a Deus por termos vencido até aqui. Renovar com Deus o nosso compromisso de não nos perdermos a partir daqui. Aconteça o que acontecer, não saia de debaixo da nuvem. Guarda essa palavra. Existe uma nuvem sobre a igreja. Não saia de debaixo da nuvem. Tá certo? Fácil? Nunca. Necessário? Sempre. Nós sempre vamos conviver com aqueles que vão insistir em não cavar antes de cagar. É triste, irmãos. A gente tem que conviver com esse tipo de coisa.
Mas é melhor debaixo da nuvem, andando do lado do fedorento, do que por causa do fedorento eu sair da nuvem e eu me perder por causa dele. Se você entendeu, está tudo certo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Vê se eu consigo orar sem espirrar. Ou eu vou espirrar primeiro, depois eu oro. Pai, eu quero te agradecer essa noite. E mais uma vez, junto com a minha igreja, eu quero te agradecer por esse ano. Quantos livramentos, quantas experiências, quantas libertações, quanto conhecimento, quanta graça, meu Deus, quanto da tua misericórdia sobre nós. Como o Senhor foi gracioso em nos trazer até aqui, apesar de nós. Nós só temos que, de fato, que agradecer. E debaixo, meu Deus, dessa palavra, a decisão do nosso coração é nunca sair debaixo dessa nuvem, debaixo dessa proteção. Então eu oro para que o Senhor nos dê a sensibilidade do teu tempo, que a gente saiba dar o passo na hora certa e no tempo certo e na direção certa. Quando a gente não entender nada, que a gente tenha um coração obediente. Quando a gente não concordar, que a gente simplesmente obedeça. O Senhor nos dê um coração firmado nos princípios inegociáveis da tua palavra, para que debaixo desses princípios a gente possa prosperar e viver a plenitude das tuas promessas sobre nós. Último domingo desse ano, meu Deus, só temos que agradecer. Obrigado por cada pessoa que entrou e que saiu. Obrigado por cada pessoa que passou por aqui. Acima de tudo, obrigado pelas que permaneceram. Obrigado, meu Deus, pela graça da reconciliação. Obrigado pela cruz, pelo sacrifício por nós. Obrigado por Jesus ser o nosso libertador e reconciliador. Nossa gratidão, Senhor, nossa gratidão. Eu oro para que nesses 2 dias, esses 2 dias que faltam para encerrar esse ciclo e entrar num novo ciclo desafiador, eu oro para que o Senhor nos prepare, para que o Senhor nos guarde. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor consolide no nosso coração tudo que o Senhor nos ensinou nesse tempo, para que o Senhor consolide na nossa família tudo que o Senhor nos ensinou nesse tempo. Eu oro para que o Senhor nos guarde, sensíveis sempre ao teu tempo e à tua vontade. Guarda esta igreja, guarda os fiéis, nos conceda mais um ano firmes nos teus caminhos e na tua palavra. Nos conceda mais um ano, meu Deus, com a coragem de não negociar os princípios que o Senhor tem nos ministrado. Nos abençoe, abençoe essa igreja, abençoe os fiéis da tua casa mais uma vez. E todos quantos, com entendimento, decididos, se conservarem debaixo dessa nuvem, possam entrar num novo ciclo e viver um sobrenatural e inesperado da parte do Senhor. Abençoe essa igreja, eu te peço. Abençoe o teu povo, eu te peço. Em nome de Jesus.